Boa noite a todos, boa noite a vocês que estão conectados aí na internet, nos assistindo. E para quem vai assistir durante o dia, então bom dia, à tarde também, boa tarde, né? Conforme o horário, os internautas vão assistir esse nosso vídeo. Nós vamos falar hoje sobre esse tema, o esforço de superação. Que superação? Em que esforço? Será que nós estamos fazendo esforço para a nossa superação? Nós vamos ver essa pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 304, que Allan Kardec faz para os sábios espíritos. O espírito se lembra de sua existência corporal? Ou seja, quando nós estamos no mundo espiritual, nós lembramos da nossa passagem aqui na reencarnação, enquanto estávamos ocupando o corpo físico? Essa pergunta, né? E eles respondem: sim, isto é, por ter vivido várias vezes encarnado, recorda-se do que foi e te asseguro que algumas vezes ri de piedade. Sim. Eu achei interessante essa colocação dos espíritos, né? Algumas vezes ri de piedade de si mesmo. Se algumas vezes é que ri, nos leva a entender então que na maioria das vezes chora das coisas erradas que fizemos aqui. Não é isso? Então são essas recordações do mundo espiritual que nós, quando estamos lá, fora do nosso corpo, nós vamos recordando. E nós vamos estudar baseado nisso aí. Nós vamos lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, e tem 8, onde Allan Kardec faz um estudo, uma realeza terrena. Ele coloca uma mensagem, né, de uma rainha de França. E essa rainha no mundo espiritual manda essa mensagem que Allan Kardec coloca no Evangelho. Ela diz o seguinte: o orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, entenderá a insignificância dos reinos da terra? Se eu não entendi, o que levei comigo de minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E aí isso acontece conosco também, não vamos levar nada que nós estamos usufruindo aqui, enquanto reencarnados. Ela continua assim: rainha eu era entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação quando, ao invés de ser recebida como soberana, vi acima de mim homens que acreditava serem insignificantes. Isso é uma lição para nós combatermos o nosso orgulho. Quantas vezes a maioria das pessoas se acha superior a muitas outras pessoas, em vários sentidos, no sentido intelectual, no sentido material, no sentido moral. Nós vivemos em torno desse total desequilíbrio, tá, emocional do ser humano. E assim aconteceu com essa rainha de França, nos dando essa lição. Aquelas pessoas que ela achava que era inferior a ela, chegando lá no mundo espiritual, ela percebeu aquelas pessoas, já também desencarnadas, mas estava num nível superior a ela. Quem somos nós? Para ter essa pretensão de ser mais que o outro, mais importante que o outro, mais rico que o outro. Que vamos levar? Vamos levar a nossa conduta, as nossas atitudes aqui. Para se preparar um lugar neste reino celeste, é preciso a abnegação, desapego, a humildade, a caridade em toda a sua prática cristã, a benevolência para com todos. Só isso, ela colocou pouquinhas coisas que nós precisamos ter para encontrar uma certa felicidade no mundo espiritual. para não ficar
tanto apegado às coisas aqui da terra, para diminuir um pouco o nosso sofrimento no mundo espiritual. Então essa lição nos faz refletir bastante, né? E lá no livro Filosofia Espírita, o Espírito Miramês nos fala o seguinte, que as recordações se processam por necessidade, nunca por brincadeira, nem por simples curiosidade. Tudo o que acontece é por determinação de Deus. Então as nossas lembranças vão de acordo com a nossa necessidade, até mesmo nós estamos aqui reencarnados. Algumas vezes, conforme a nossa necessidade, passa algum flash de reencarnação passada nossa. Sem a gente alimentar aquela ideia, nossa, eu fui assim no passado. Não, tem esse flash, de acordo com a nossa necessidade, do momento necessário, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. No entanto, há inúmeros espíritos que desconhecem até a si mesmos. Esses se encontram em plena ignorância. Lá no livro Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, com Chico Xavier, lembro de uma história lá que o André Luiz conta. Ele fazendo o seu primeiro estágio, logo que saiu da colônia, no Solar, foi para um posto de assistência que pertence à colônia, no Solar. Chegando lá, foi mostrado para ele todo o posto, todo o trabalho de assistência do posto. O Alfredo, né, o dirigente lá. E então, no momento da tarde, no momento da oração da tarde, no crepúsculo, ao anoitecer, o Alfredo pediu à esposa dele, que havia sido esposa dele, quando reencarnado, pediu a Ismael para que fizesse uma oração. E a Ismael, então, que já estava num plano muito mais evoluído, estava lá para ajudar o marido, de vez em quando ela passava uma temporada lá, ela eleva o pensamento a Deus e faz aquela prece mais amorosa. E o André Luiz narra lá no livro que desce então aquelas faíscas, né, luminosas vindo do alto, cobrindo toda a Ismael. E aqueles flocos saíam da Ismael e refletia em 1890 espíritos que estavam, segundo o André Luiz, parecendo múmias. São aqueles espíritos que achavam que quando estava reencarnado, morreu, acabou. Então eles estavam lá, aguardando um despertamento da consciência. Ao receber aqueles flocos da prece Ismael, 5 se movimentaram, 2 saíram até correndo. Olha o reflexo da oração. Tá certo? Então isso aí o Miramês nos coloca, no entanto, há inúmeros espíritos que desconhecem até si mesmos, iguais a esses que estavam lá. Esses ainda estavam bem porque já haviam sido resgatados, estavam lá para tratamento, já estavam internados. E aqueles que ainda não se encontram internados, né? Miramês continua assim, ó. A regressão de memória são lições que ficam guardadas no fundo da consciência, de modo que não podemos negar o que fizemos. É, pois, o tribunal de justiça dentro de nós, a nos defender ou acusar. A nossa atitude é o processo, a nossa consciência é o tribunal. Tudo que nós fazemos, nós estamos montando o nosso histórico, criando o nosso processo. E a nossa consciência é o nosso tribunal. Por que a consciência é tribunal? O que é tribunal de justiça? Onde tem um juiz, né? Os advogados montam ali o processo, mandam para o juiz fazer ali a leitura e absolver ou prender. É isso? Nós, onde está escrita a nossa lei? Onde está escrita a lei de Deus? Quem vai julgar? Nós seremos julgados pela lei de Deus, pela função espiritual. Nós seremos julgados pela lei de Deus. A lei de Deus está escrita onde? Na consciência. No entanto, a consciência é o nosso tribunal.
Por isso o Espírito Milanês também nos fala assim: é, pois, o tribunal de justiça dentro de nós a nos defender ou acusar. Lembrando também no livro No Mundo Maior, do Espírito André Luiz, tá? André Luiz narra então que foi convidado para mais uma excursão no mundo espiritual. Dessa vez ele foi convidado para ir numa região muito abismal, um abismo mesmo, as trevas mesmo. Aproximando então, o instrutor disse: olha, lá você não poderá entrar conosco, você ainda não está preparado, você vai aguardar aqui. Determinado ponto que se encontraram, né? Você vai se aguardar aqui, vai ficar aqui 2 espíritos com você, nossos 2 irmãos estão aqui de companhia com você. E ele ficou lá, mais 2 companheiros, tá? E ele viu vários espíritos ali por perto, com semblante já idoso, um grupinho já idoso, e discutindo por bens materiais, por apego material. Esse ouro é meu, isso aqui é meu. Não, é meu, eu vim primeiro. É meu, nada aqui que é meu. Está querendo pegar o que é meu? André Luiz aproximou deles, né? Eles olharam: o que você está querendo aqui? É algum sacerdote que veio ler algum sermão para nós? Não, só observar. Né? E ele ficou ali parado, e aquela gritaria deles, dos espíritos. Um deles falou: já que você está aqui mesmo, faz muito tempo que estou sofrendo muito aqui. Faz muito tempo que eu estou nesse sofrimento. E já procurei meus familiares, eu não encontro ninguém dos meus familiares. Esse estava consciente que ia desencarnar. Quando eu morri, eu deixei uma fortuna. Morava com meu filho, deixei com ele uma fortuna, deixei com ele muitos bens, muito dinheiro, para ele cuidar de um neto meu, que era o meu xodó. Esse neto meu não saía do meu colo, me carinhava muito e eu carinhava ele também. E agora eu não encontro ninguém. Eu não encontro ninguém para me ajudar. Então, já que você está aqui me olhando, me faz um favor. Me ajuda a encontrar algum familiar meu. Encontra para mim o meu neto. Ele que vai me tirar desse sofrimento aqui. Me ajuda a encontrá-lo. O nome dele é André Luiz. Naquele momento, então, tomado de emoção, né? O André se emocionou. Não falou nada para ele ali. E o André já tinha um certo entendimento, né? Foi falar com o amigo dele lá, com o seu instrutor lá. Olha, que lá é meu avô. Acabei de descobrir agora. Você, mas nós não tínhamos que ir com essa missão. Podemos ver nada. Mas ele está pedindo ajuda. Ele está pedindo a minha ajuda. Eu não posso sair daqui sem ajudar. O instrutor, então tá, eu vou lá conversar com ele. E foi lá conversar com ele. Voltou, perguntou ao André Luiz: quem que é Ismênia? Se Ismênia é a irmã de criação dele. Quando meu bisavô morreu, ele, com toda a ganância, né, não quis, deserdou a irmã de criação dele, a Ismênia, pôs ela para fora da fazenda. E ela terminou de ser criada por um casal de comerciantes. Aí o instrutor André disse: entendi. Mas vamos ajudar, né? Mas para isso eu preciso da Ismênia aqui. Pediu 2 espíritos para procurar a Ismênia. Dentro de 2 horas ali, encontrou a Ismênia à noite, adormecida, né, fora do corpo. E eles então, os 2 espíritos, levou a Ismênia até lá. Levou até lá. Chegando lá, ou seja, a Ismênia já havia reencarnado de novo. Ela não iria reconhecer o seu Alfredo ali, né?
nem ia também de reconhecer ela, tá? O outro formato. Tá? Então o instrutor André Luiz fez o quê? Isso aqui, ó. Regressão de memória. Tá? Regressão de memória são lições que ficam guardadas no fundo da consciência, de modo que não podemos negar o que fizemos. É, pois, o tribunal de justiça dentro de nós a nos defender ou acusar. Quando o instrutor fez a regressão de memória? Os dois? Tá? Eles retornaram então naquela reencarnação passada, aí sim conheceram. Reconheceram e ele então ajoelhou aos pés dela pedindo perdão. Misericórdia. Tem misericórdia, me perdoa por tudo que eu fiz de errado, me perdoa. Tá? Ela perdoou e então ali naquele momento foi acertado ali o quê? Qual o melhor remédio? A reencarnação. Esse é o melhor remédio. Está nessa situação. Então ali foi programada uma reencarnação dela. O instrutor perguntou: você aceita ele como seu filho? Aceito. Depois de tudo programado, então, ela foi conduzida novamente para o seu lar, para o seu corpo, e amanheceu o dia, ela muito feliz, acordou cantarolando, alegre, né? O esposo dela, uma casa bem humilde, falou: ah, mas você está alegre hoje, o que foi? Né? Não, eu sonhei que eu estava grávida. É a permissão de Deus. Isso aí. E cada um de nós tem essa nossa história. Tá certo? Então, só para ilustrar essa colocação do Espírito Piramesa aqui. Paulo de Tarso, em sua carta aos Efésios, nos fala que desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. É o despertamento, o chamamento para o despertamento da nossa consciência. O que estamos fazendo da nossa existência? Né? O Espírito Hamed nos fala: quando despertarmos nossa consciência, transformaremos o mundo em nós, e então perceberemos que não eram nossos conflitos que nos incomodavam, e sim a nossa maneira de vermos. De que maneira nós estamos vendo o nosso conflito, as nossas aflições? De qual ponto de vista eu estou observando as minhas aflições? Por quê das minhas aflições? O que está me levando a ter essas aflições? Essa irritação, essas contrariedades. Emmanuel nos fala o seguinte: a criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Estamos reencarnados. Por que nós reencarnamos? Por que estamos convivendo com quem nós estamos convivendo em nosso lar? Por que será? A nossa consciência vai nos explicar tudo isso aqui, tá? Qual é o meu propósito dessa existência aqui? O que eu quero dessa existência? O que queremos? Já indagamos para nós mesmos? Essa indagação nós devemos fazer para nós mesmos e deixar que a nossa consciência responda para nós, tá? Com qual finalidade? Aonde eu quero chegar? O que nós queremos? Com as nossas atitudes? Ou pretendo chegar aonde? O que eu quero da vida? O que eu acho da vida? De onde eu vim? Por que eu reencarnei? Quando eu desencarnar, eu quero ir para onde? Tudo isso aí a nossa consciência vai responder para nós. E as obras espíritas nos ajudam. Hamed ainda nos fala: quando não visualizamos nossos erros, não admitimos que somos nós que produzimos as nossas dores. As nossas dores, nosso sofrimento, produzido por nós ou pelo outro? Por nós. Mas nós já conscientizamos disso? Ou nós ainda achamos que é a culpa do outro? Nós ainda achamos que é culpa do outro. Apesar de tantas informações. Mas a culpa é nossa, né? Quando não percebemos que nossos inimigos residem em nossa casa mental, apontamos os outros como a causa de nossos dissabores.
O nosso pior inimigo está onde? Nós. O nosso pior inimigo está dentro de nós. São os nossos vícios físicos e morais, que nós temos que combater, lutar incessantemente para derrotá-los. O inimigo tem que ser derrotado? Então o nosso inimigo, o pior inimigo, está dentro de nós. Quando não permitimos mudanças no mundo interior, exigimos mudanças no mundo exterior. Ora, quando eu jogo a culpa das minhas aflições, dos meus sofrimentos no outro, eu estou perdendo a oportunidade de fazer a minha transformação moral, de corrigir os meus defeitos. Se eu achar que tudo aquilo que eu passo a culpa é do outro, eu estou perdendo essa grande oportunidade de melhorar. Porque eu não vou melhorar ninguém. Não adianta ficar culpando o outro. O outro não vai mudar por minha causa. É nós que temos que fazer a nossa mudança. Nós é que temos que trabalhar o nosso interior, o nosso íntimo, o nosso mundo íntimo. Todas as experiências, positivas ou negativas, nos ensinam algo. Basta estarmos dispostos a aprender. Tudo que nós passamos na vida, de bom e de ruim, serve de lição para nós. Jesus não perdia oportunidade nenhuma de passar ensinamentos para nós, para a humanidade. Tudo que acontecia, ele aproveitava o momento e aplicava o ensinamento, uma lição. Então, tudo que acontece para nós, conosco, tá? É a misericórdia divina mostrando para nós o que nós devemos fazer. Nossas escolhas podem nos livrar ou não do cárcere da escravidão emocional. Nós temos o livre-arbítrio. A escolha é nossa. Eu vou escolher a minha liberdade ou a minha prisão. Nós que vamos escolher. No Livro dos Espíritos, na questão 992, Kardec faz essa pergunta: que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Ora, nós já prejudicamos quantas pessoas? Aí a gente fala: não, eu nunca prejudiquei ninguém, não. Será? Será? Com certeza, todos nós já prejudicamos alguém. E estamos prejudicando alguém. Consciente ou inconsciente. Mas estamos. Por isso é necessário o despertamento da consciência. Então, Allan Kardec está perguntando: qual a consequência, tá, do arrependimento no estado corporal? Eu reconheci que eu prejudiquei alguém. Tive esse reconhecimento. Qual é a consequência? O que vai acontecer se eu repetir? Eles respondem: fazer que já na vida atual o espírito progrida se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o reprova e lhe mostra uma imperfeição, o ser humano pode sempre melhorar-se. Ou seja, se você reconheceu que você prejudicou alguém, reconcilia com a pessoa, trata de reparar agora enquanto é tempo. Porque vai postergar para depois, para a próxima reencarnação, ou no mundo espiritual. Se deixar o arrependimento para corrigir depois no mundo espiritual, a maioria do arrependimento vem no mundo espiritual. É onde surge aí os pedidos de reencarnação. A imploração para reencarnar. Que é quando vem então o arrependimento. Nossa, eu tenho que reparar. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec coloca: não basta arrependimento, é necessário a reparação e a expiação. Não basta o arrependimento. Quer falar, Júlio? Não, nesse ponto aí, irmão, se for falar muito, né, do arrependimento tardio. O plano espiritual é o arrependimento tardio. Exatamente. Tardio. Então, você falou, irmã, se for, olha aí. Traços do arrependimento. 3
são os traços que caracterizam o arrependimento. Isso aqui é importantíssimo para nós, gente. É importantíssimo. Traços do arrependimento. 3 são os traços que caracterizam o arrependimento. Bom, eu percebi que eu prejudiquei alguém. Vai apresentar 3 aspectos desse arrependimento. Primeiro é o sentimento de culpa. Se arrependeu, vê aquele sentimento de culpa. Tá? Em seguida vem o desejo de melhora. Se arrependeu, se sentiu culpado, o desejo de reparar, desejo de melhorar. E o terceiro aspecto vem o esforço de superação. O esforço. Se tirarmos o esforço de superação dessa sequência, teremos o cruel episódio mental do remorso. O que é isso, Vicente? Se arrependeu, sentimento de culpa, desejo de melhora, mas você não teve o esforço de superação. Aí você vai cair no remorso, que é uma depressão profunda, levando até mesmo ao suicídio. Tá certo? Falar em suicídio aí, falar em remorso, reparação. Vamos lembrar de uma historinha aqui então, né? Que todos conheceram esses personagens, tá? Pedro, discípulo de Jesus, já ouviram falar? Vagamente. Hã? Vagamente. Vagamente, né? O que Pedro fez com Jesus? Saiu 3 vezes, né? Ele negou Jesus. Não é isso? Jesus já havia previsto ali que ele iria negá-lo. Quando os soldados chegaram perto dele, lá, Pedro, você acompanha o Nazareno, né? Eu? Acompanha. Não. É verdade, acompanha ou não acompanha? Não acompanha não. Eu não. Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que eu me. Você entendeu? Mas teve um outro que traiu. Quem foi? Judas, teve 2 Judas. Iscariotes. Tinha o Judas Tadeu, né? E Judas Iscariotes, então, traiu. Soldados chegavam perto de Judas, você conhece o Nazareno, né? Naquela época tinha corrupção demais. Vocês nunca ouviram falar nisso, não, né? Não. Hoje não tem mais. Acabou isso aí. Mas então, Judas, eu conheço sim, né? Mas depende aí, o que vai sair aí, né? O que vai escapar aí? Tá? 30 moedas, fechado o negócio. Aquele que eu beijar a face, é ele. Chegando no meio da multidão, mas Judas, então, beijou a face de Jesus, os soldados, né? Abafaram e pegaram Jesus. No momento lá do pátio, né? Que Jesus estava sendo condenado, eles estavam lá, Pedro, Judas Iscariotes. Naqueles viram colocaram aquela coroa de espinho na cabeça de Jesus e sangue derramado. Sentimento. Arrependimento. Sentimento de culpa. Nossa, eu entreguei Jesus. Nossa, eu neguei meu mestre. Sentimento de culpa. Eu preciso, não deveria ter feito isso. Para que fui fazer isso? Eu tenho que corrigir isso em mim. Só teve um que teve o esforço de superação. O Judas correu perto do soldado e jogou as moedas, né? Para que as moedas não quer mais não. O soldado não. O problema é seu. O problema é seu. E que problema? Jogou no chão, ele não queria pegar, jogou no chão. E saiu com isso aqui. Arrependimento, sentimento de culpa, desejo de melhora, esforço de superação ele não teve. Pedro teve. Esforçou, superou, se tornou o maior divulgador do Evangelho de Jesus. E o Judas? Ele não teve o esforço de superação, não. O que ele fez? Caiu no episódio do remorso e procurou saída numa corda. Suicidou-se. Essa historinha assim que a gente
gente vai criando, inventando aí, só para a gente, entendeu? Despertar a nossa consciência sobre esse sentimento. Nós passamos por isso aqui. Se eu prejudiquei alguém, tive arrependimento, sentimento de culpa, desejo, o principal é isso aqui, ó. O que eu estou fazendo para superar? O que eu fiz? Sentimento de culpa. Em nossa estágio de aperfeiçoamento, podemos tomá-lo como um fator de impulsão para a melhora. Se a criatura arrependida não sentisse culpa, não garantiria a continuidade do seu progresso moral. Não basta o arrependimento. Aí vem o sentimento de culpa, é um outro aspecto ali. Esse sentimento de culpa já é ou seja, o impulso, o empurrão para a nossa melhora. O desejo de melhora, o impulso para crescer espiritualmente, para nós, é um desafio de proporções sacrificiais. É isso que nós não queremos também. Nós já colocando obstáculo, começando a colocar obstáculo para a nossa transformação moral, e já nesse ponto. Nós ainda preferimos ficar com o sentimento de culpa, e olha lá, que é muito perigoso. Tá? Mas quando já entra no desejo de melhora, eu já começo a entrar em conflito com os meus vícios, com as minhas imperfeições. Tá? Essa luta nos recessos dos sentimentos e do pensamento traz à baila o conflito, a insatisfação e todo tipo de incômodo interior. Vai nos incomodar, que eu vou ter que mexer comigo, com os meus sentimentos. Então isso vai me incomodar muito, porque eu tenho que mexer comigo. O esforço é a ação que promove o equilíbrio no processo de arrependimento. Sentir-se culpado, querer melhorar e nada fazer é muito doloroso. É muito doloroso. Se a gente não esforçar, não fizer nada para melhorar. Ficar cultivando aquele sentimento. Sentimento de culpa, desejo de mudança, mas não estou fazendo nada para mudar. Depende de nós. Né? Depende exclusivamente de nós. Não é do outro, depende exclusivamente de nós. Eis aqui a importância do serviço de amor ao próximo, que alivia e consola alguém, mas também estabiliza os níveis energéticos de quem o realiza. Então aqui a irmã, você está dando uma dica. Quer um esforço para melhora? Vai ajudar alguém. Vai praticar a caridade. Vai na periferia ajudar. Você vai encontrar gente em pior situação do que você. Chico Xavier falava, quando eu senti, Chico falava assim, ó, quando eu me via triste, aborrecido, é só para ajudar nós que o Chico falava assim, né? Porque Chico aborrecido, triste. Então ele falava assim, quando eu me via triste, aborrecido, né? Chateado, Emmanuel falava, Chico, vai para a periferia, ajudar. Ele falava assim, né? Eu ia e voltava com vergonha de mim mesmo. Ele era por amor, não era por essa situação de tristeza, porque nós é que passamos tristeza por questão, Chico não passava. Entendeu? Ele falava assim de humildade para nós. Quando se vê no arrependimento, na tristeza, no sofrimento, vai ajudar quem precisa, que você para na hora, vai ver que tem alguém que sofre muito mais do que você. O esforço de superação. Se observarmos com cuidado, veremos que desejamos o bem, mas ainda não o sentimos. Nós desejamos o bem. Desejar é uma coisa, ter o sentimento é outra. Por isso que na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual a verdadeira caridade conforme entendi Jesus. Eles respondem o quê? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições do próximo e perdão das ofensas. O que é benevolência? Olha o ensinamento desse Espírito. Benevolência para com todos. Benevolência é o desejo de fazer o bem, é o sentimento, tá?
sentir o desejo de fazer o bem. A beneficência já é a ação no bem. Não existe beneficência sem benevolência. Como eu vou praticar o bem se eu não estou com desejo, com sentimento de fazer o bem? Desejando esclarecer, mas não sentimos alegria em estudar. Como você vai esclarecer se você não estuda? Esclarecer o quê? Aquilo que eu não sei. Então, para esclarecer, nós temos que aprender. Temos que saber. Essa aqui achei muito interessante. Desejamos união, mas não sentimos bem na presença de qualquer pessoa. Então, que união que eu estou desejando? Se tem certas pessoas, eu não sinto bem perto daquela pessoa. Que desejo de união é essa que eu estou tendo? Emmanuel nos fala o seguinte: não te esqueças do tempo que auxilia agora. Lembremos-nos de quantos carregam para o túmulo a dor da frustração, diante do bem que não conseguiram realizar. Vemo-los todos os dias, além do sepulcro, à maneira de loucos, suplicando debalde o retrocesso das horas. Não é exatamente isso aqui que estava passando o avô do André Luiz? Nós contamos a historinha dele aqui. E o Emmanuel está nos falando, olha o que ele nos fala: lembremos de quantos carregam para o túmulo a dor da frustração, diante do bem que não conseguiram realizar. Vemo-los todos os dias. Emmanuel falando que eles estão vendo todos os dias esses irmãos em sofrimento por não ter aproveitado bem o seu tempo aqui, valorizado bem a sua vida aqui. Desculpe aí, lembrando que devolve é em vão, à toa. Isso. Em vão, inútil. Né? Pensa nessas multidões de companheiros nossos que lamentam na sombra os delitos da própria omissão no bem e não ouvides, ou seja, não duvides semear, né, o amor e a luz, enquanto a bênção do corpo físico te outorga a oportunidade de fazer o direito de dar. Não esqueça que nós estamos aqui reencarnados, não esquecer esse bem, essa dádiva que nós estamos tendo aqui da reencarnação, e agir, ter um esforço para superação, superar os nossos desafios, fazer o bem no limite de nossas forças. Benfeitores e bênçãos, confiemos nos benfeitores e nas bênçãos que nos enriquecem os dias, sem, no entanto, esquecer as próprias obrigações no aproveitamento do amparo que nos ofertam. Quando a gente faz as nossas orações com fé, né, nossas súplicas aí com muita fé, os benfeitores estão aí para nos ajudar. Mas só que eles precisam de quê? Esforço nosso, ação nossa, que nós sejamos parceiros desses benfeitores, trabalhar em parceria. Se eu quero uma parceria com um espírito bondoso, eu tenho que ser o quê? Bondoso também. Não é isso? Ninguém vive sem a cooperação dos outros. Encontramos-nos, porém, à frente do amor de todos somos necessitados. Todos nós precisamos um do outro. Ninguém vive isolado. Ninguém. Todos nós somos dependentes do outro para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Não adianta ninguém falar assim: eu não preciso de fulano, não preciso de ninguém. Precisamos sim. Necessitamos sim. De todos. Todos vão atravessar a fronteira do mundo espiritual e passar pela alfândega da consciência. Nos fala o Espírito da Luz. Ou tem alguém que vai ficar aqui sem desencarnar?
Todos nós vamos desencarnar. Todos nós vamos retornar à nossa pátria original, que é a pátria espiritual. Então, André Luiz vem nos alertando. Todos vão atravessar a fronteira do mundo espiritual e passar pela alfândega da consciência. Acho bom que esses espíritos sempre falam em consciência, né? Relacionada à lei. A gente vai lá no livro do Espírito, que a lei de Deus é ter a consciência. Então, tem que passar pela consciência. Todos nós. Não vai escapar um que não vai passar pela alfândega da consciência. Na bagagem, pouco importa o rol de títulos honoríficos, certidões de poder e prestígio, ou dificuldades, sofrimentos, porque temos passado. Nada disso importa. Bens materiais, títulos, sou doutor, sou isso, sou aquilo, nada disso aí vai importar. Nessa alfândega da consciência, nessa examinação da consciência. Tá? Vai importar a nossa atitude. O que tem feito nessa passagem aqui? O que tem feito de bem nessa passagem aqui? Eu fiz mais bem do que mal? Ou mais mal do que bem? Nós vamos encerrar com essa reflexão aqui do Espírito André Luiz. O patrimônio moral é o único documento válido para entrar com serenidade na vida futura. Sem esse passaporte devidamente preenchido com as anotações do bem, o espírito liberto da vida material sofre as consequências de seus enganos. Não escapa um. Então, que possamos refletir bem nesses ensinamentos, né, desses grandes espíritos que mandam para nós essas lições aí, para que nós tenhamos aí um esforço de superação. Não basta o conhecimento, não basta só ser informado do que tem que fazer. O importante é fazer. Tá? Não existe transformação moral sem informação. Certo? Mas não basta também só a informação, é necessária a conscientização. Primeiro, a nossa transformação moral. Primeiro vem a informação. Informação nós estamos tendo desde que nós fomos criados. De acordo com a nossa evolução espiritual, nós estamos obtendo as informações. Tá? Então nós temos que ter a conscientização e o esforço de superação. Muita paz, muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo aí via internet. Forte abraço a todos. Vicente, só uma perguntinha. Com essa relação à superação, a gente, como você mesmo disse, é um esforço íntimo, né, individual de cada um. Isso. Porque a gente tem que olhar para dentro de nós, né, sobre aquilo que a gente está passando, que a gente está vivenciando. Né? Ninguém melhor para conhecer os nossos problemas do que nós mesmos, né? E ter coragem, né? Porque muitas das vezes a gente maqueia e joga a culpa no quê? Eu não dou conta de superar porque isso é muito difícil, né? E aí a gente prefere entrar na tristeza, na depressão e não se esforçar, buscar o auxílio, buscar a ajuda, né? A depressão é exatamente isso aí, tá? A falta de esforço para a superação das imperfeições. A pessoa se acha inadequado, enfraquecido, mas não tem esforço. Tá certo? Então, você disse aí, o esforço é nosso, interior. Tá? É escutar os nossos sentimentos, aprender a ouvir os nossos sentimentos, a nossa consciência. Tá? Quando a gente aprende a ouvir os nossos sentimentos, tem que aprender a dar nome aos sentimentos. Tá certo? Mas por que eu estou sentindo o que estou sentindo? Mas todos nós temos sentimento. O sentimento vem primeiro, que é o pensamento. Tá? Primeiro eu sinto, aí vem o impulso aí do pensamento. Então, por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? O que está me levando a sentir o que eu estou sentindo? Isso aí nos ajuda, tá? A encontrar aquilo que se passa no nosso interior. Aí vem o principal, é o esforço, a superação. Tá certo? Não é fazer lá o Judas Iscariotes, não. Tá certo? A gente tem que ter o esforço aí e transformar. Fazer uma transformação. É para isso que nós estamos aqui reencarnando. Ok? Muito obrigado a todos vocês.